Entre os modelos de precificação que existem no mundo do business, 6 deles são frequentemente usados pelos serviços de saúde, clínicas, laboratórios e hospitais. Acontece que um deles, algumas vezes, é interpretado de forma errada e também calculado de forma errada. E é isso que a gente vai ver juntos aqui nesse vídeo. Então, meu nome é Rafael Munerato, sou médico, gestor em saúde e criador de 3 frameworks que têm como objetivo ajudar os profissionais de saúde a entender o mundo da gestão e usar na prática clínica. O primeiro framework trata das oportunidades de trabalho. O segundo framework reúne as principais ferramentas de gestão e a precificação está aqui. E num terceiro, ele ajuda como encontrar clientes B2B. E o estudo da precificação está dentro do pilar aonde nós estudamos a nossa oferta, a oferta dos nossos produtos e serviços na nossa empresa de saúde, decompondo o valor entregue para o paciente. Então, nós temos que nos preocupar em ações que criam valor, que diminuem o desgaste de valor que a gente sabe que existe, e o tema do que a gente está falando agora, como que eu capto esse valor, que é através dos modelos de precificação. Agora, vamos retomar os 6 modelos de precificação mais usados na área de saúde e entender em qual deles está a armadilha matemática. Então vamos lá. O primeiro modelo, a precificação competitiva, é muito comum quando a gente lança um serviço ou um produto, a gente quer saber quanto que estão cobrando, né, os concorrentes da própria região. A precificação de penetração, algumas empresas baixam os seus preços para conseguir entrar em um mercado, muitas vezes um mercado em que ela não estava. Existe a precificação geográfica, sim, a gente cobra valores diferentes em diferentes lugares do Brasil, e tá certo, até porque impostos são diferentes, outros custos como aluguel também são diferentes. Existe a precificação por pacote, onde a gente reúne alguns elementos e este serviço ou produto está dentro desse pacote. E existe a precificação baseada em valor, que os livros de gestão dizem que é o modelo de precificação ideal, mas claro, é um dos mais desafiadores. E o erro está muitas vezes nesse modelo, o modelo custo mais margem, que, como eu disse, é muito utilizado, principalmente quando no consultório, hospital, laboratório, você vende um medicamento. Então, por exemplo, além da consulta médica, você tem vacinas no seu consultório. Normalmente, o que os profissionais fazem? Eles estimam o custo que ele pagou por esse medicamento e colocam uma margem, um percentual. E é aqui que está a armadilha matemática. Por quê? Porque se você simplesmente fizer o seguinte cálculo, eu vou escrever aqui e depois eu vou mostrar aonde que está o erro. Se nós fizermos, por exemplo, R$100, vamos supor que a gente pagou R$100 por uma medicação, e nós colocarmos uma margem de 30%, né, isso vai dar R$130. Acontece que, nesse cálculo, sim, você conseguiu R$30 em cima do preço de custo dessa medicação, mas isso não é uma margem de 30%. E eu vou mostrar para vocês o porquê. E para ficar clara essa explicação, vamos pegar aqui um esboço, ok? Um modelo simplificado do demonstrativo de exercício. Por quê? Porque essa nossa discussão está exatamente dentro do conceito do preço que a gente vai cobrar do paciente, que na verdade é um faturamento, ok? O custo que a gente pagou nessa medicação e a margem, que é o que a gente quer calcular. Então, eu estou desconsiderando impostos, ok? Vamos aqui, né, para facilitar, imaginar que você nem está cobrando imposto. Então vamos lá. Imagine que naquela medicação, como nós comentamos, você teve um custo, vou colocar aqui com a caneta vermelha, ó, tá? Você teve um custo de R$100, ok? Você pagou R$100 e adquiriu a medicação. E quando você colocou a sua margem de 30%, você vendeu para um paciente por R$130. Acontece então que nessa conta vão sobrar R$30, né? O que corresponde a qual margem? Então vamos agora para uma outra tela de um aplicativo que faz contas matemáticas em tempo real para que a gente possa entender onde está o erro. Então vamos lá. Você está cobrando agora R$130 de um medicamento que custou R$100. Portanto, você está tendo R$30 de ganho, ok? Como é que eu calculo a margem? Eu tenho que pegar esses R$30 e calcular o quanto ele corresponde em percentual de 130, que é o valor que você está cobrando. Então, os R$30 vezes 100
dividido por 130 vai me dar o valor 23%. 23% e não 30%. Então a gente volta aqui no nosso documento e eu acabei de calcular aqui então que a minha margem é de 23%. E aqui que está a armadilha matemática. Então, como que eu consigo calcular uma margem de 30%? Então, olhem só, eu tenho que pegar o valor do custo de qualquer medicamento, de qualquer produto que você vai oferecer, então, na sua clínica, e você não vai acrescentar essa margem. Você vai usar um outro artifício matemático chamado markup. Então, olha só, você tem que pegar o valor que foi de custo daquela medicação e multiplicar por 1 dividido por 1 menos a margem que você quer. Quer ver? Vamos voltar lá no nosso aplicativo que faz as contas matemáticas em tempo real, ok? Então, eu paguei R$100 por um medicamento e eu desejo uma margem de 30%. Então, tá aqui a fórmula do markup e ele vai fazer o cálculo. 142,86. Agora, se eu vou cobrar 142, vamos até voltar para aquela outra tela nossa, que é a tela onde a gente estava colocando ali no demonstrativo do exercício, ok? Olha lá, eu vou apagar aqui. Então agora eu estou cobrando deste paciente 142,86. Vamos lá, 142 aqui, R$86, claro, vai sobrar R$42,86. E agora eu vou calcular, isso corresponde a quantos por cento do preço que você, cobrou do paciente. Então, olha, 42,86 dividido por 142,86. Quanto que dá isso? 0,30, ou seja, 30%. Então, vocês viram onde está a armadilha matemática dentro desse modelo de precificação. E mais uma vez, é preciso tomar cuidado, porque eu nem considerei os impostos e a grande sacada dessa discussão é que, claro, o nome induz a esse erro também, né? Porque o nome do modelo de precificação é custo mais margem, ok? Então, era isso que eu tinha preparado para mostrar para vocês. Tem outras armadilhas matemáticas ligadas às finanças em que a gente aplica lá no nosso consultório, nos nossos hospitais, e que eu vou trazer isso em futuras discussões. Grande abraço.